Sua família foi vítima de uma seita estranha, acusada de fazer coisas terríveis com menores. Ele ficou preso na Venezuela quando tinha 7 anos. Qual a relação de Johnny Depp com sua morte? E por que a culpa caiu sobre Red Hot Chili Peppers? Olá a todos, bem-vindos ao canal Storyholic. Hoje eu vou contar a história de River Phoenix, o ator que impressionou o mundo. Apesar de sua vida ter sido curta, sua história possui tantas curiosidades e teorias que não caberiam em um vídeo. Então deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações. E quem sabe eu conte mais sobre essa história trágica, mas que mesmo assim é interessante. River Jude Bottom nasceu em 1970 em uma cabana de madeira no Oregon. Filho de pais hippies, seu nome River, que no português significa rio, foi inspirado em um rio no romance filosófico de Hermann Hesse, Siddhartha, e Jude veio da música dos Beatles. Ele teve 4 irmãos, cada um com um nome bem diferente, sendo um deles o ator Joaquin Phoenix, que interpretou o Coringa. Mas por causa do estilo de vida nômade de seus pais, a infância deles não foi nem um pouco normal, e ter educação apropriada foi bem difícil. Quando River tinha 2 anos de idade, seus pais se juntaram ao The Children of God, as Crianças de Deus, uma seita que misturava cristianismo e a vida hippie, e que era especificamente contra o capitalismo. Os adultos não trabalhavam e as crianças não iam à escola. River contou que ele e sua irmã Rain distribuíam livros com mensagem de fé para atrair fiéis e que também cantavam na rua para conseguir dinheiro para ajudar em casa. Pelo visto, os adultos não trabalhavam e sim as crianças capitalistas, não é? Nesses cultos, as pessoas viviam em comunidades e se mudavam com frequência. Porém, a fama do culto começou a crescer por causa das histórias controversas envolvendo práticas carnais, por assim dizer, e começaram a surgir denúncias que algumas dessas práticas envolviam menores, o que é extremamente errado. O próprio fundador do grupo, David Brent Berg, foi acusado de fazer coisas terríveis com suas filhas e netas. Outra história que gerou polêmica foi o ato conhecido como Flirty Fishing, onde as mulheres iriam oferecer seus corpos para atrair novos membros. Tal ato foi descrito pela filha de Burke como prostituição religiosa. Com tanta polêmica, os pais de River decidiram deixar o culto em 1977. Apesar de River não ter falado muito sobre a seita, ele disse que os hábitos eram nojentos e que geraram uma crise de fé. Nessa época, eles estavam morando em uma comunidade da seita na Venezuela, e nós sabemos que a população do país não vive as melhores condições. Eles estavam pobres e completamente desamparados, sem dinheiro para comprar comida para as crianças, sem casa e sem ter como voltar para os Estados Unidos. Os pais de River sofreram muito após a saída do culto e até entraram em um estado depressivo. Eles conseguiram abrigo em uma igreja católica sob o comando do padre Steve Wood, em troca de abrigo e de comida. River e sua irmã Rain tocavam louvores nos domingos. A apresentação dos dois contagiava todo mundo, a ponto de se tornarem a apresentação mais popular da igreja. Essa situação durou 4 meses, até que finalmente conseguiram uma carona em um navio cargueiro que estava indo para a Flórida. Porém, no meio da viagem, as crianças viram como os peixes são pescados no mar e sentiram tanta pena dos animais que se tornaram veganos. Foi nessa época que a família mudou o nome para Phoenix. E como sabemos, Fênix é uma ave que renasceu das próprias cinzas, e foi assim que a família se sentiu, renascida e esperançosa de novo. Assim que voltaram para a América, a vida deles começou a melhorar, e River se lembra de que as crianças ricas davam roupas para eles. Ele e sua irmã continuaram com a música e ganharam vários shows de talento. Isso inspirou sua família a tentar fazer deles artistas profissionais. Na época ele tinha 9 anos e ela 7. O talento deles foi tanto que saiu nos jornais, o que foi bastante para chamar a atenção da Paramount em Hollywood, que começaram a cogitar contratar as crianças para fazerem alguma coisa. Sendo assim, sua família se mudou para Los Angeles, onde a mãe de River conseguiu um emprego na NBC, enquanto River e seu irmão Joaquin ganhavam dinheiro fazendo performances na rua, até que Iris Burton, uma agente de Hollywood que viu o talento enorme nas crianças, conseguiu vários papéis para eles, desde comerciais, musicais e até mesmo filmes. Mas sua grande chance veio em 1986, quando ele conseguiu um papel no filme Conta Comigo, e o filme se tornou um grande sucesso, e o elenco foi muito elogiado. A partir daí, a vida de River mudou completamente. Várias portas se abriram. Além da fama como ator, ele virou um símbolo da luta pelos animais e pelo meio ambiente. Nesse ano, ele foi fazer uma viagem ao Japão para promover sua carreira, e ele estava lá com esse visual. Nessa época, o mangá Banana Fish já havia sido lançado,
com o protagonista Ash sendo baseado no tenista Stefan Edberg. Porém, ao ver todo o carisma de River, a autora decidiu mudar o personagem para ficar a cara do ator. E se você acompanhar a obra, vai perceber que várias cenas fazem referências a ele. Depois disso, River atuou ao lado de Harrison Ford em A Costa do Mosquito, ainda em 86. E foi por causa desse filme que Milton Nascimento compôs a música River Phoenix em homenagem a ele, e os dois se tornaram amigos. Em 88, ele apareceu no filme O Peso de um Passado, onde recebeu muitos prêmios e até mesmo uma indicação ao Oscar. No ano seguinte, ele apareceu como o jovem Indiana Jones no terceiro filme da franquia, tudo isso com 18 anos. Então ficou claro para todo mundo o imenso potencial que ele tinha. Porém, o que muitos não sabem é que o ator não teve paz depois disso. Foi depois de sua morte que sua mãe disse que cada vez mais ele ficava mais desconfortável em ser o garoto propaganda de tudo que era bom, e que várias vezes ele desejava ter uma vida normal e anônima. O diretor Bill Richard disse em um documentário que a fama dele e a paz eram adversárias. Outro problema é que cada vez mais ele ia se tornando uma figura paterna para a família, já que ele era o irmão mais velho e mais bem-sucedido até então, e o pai era um alcoólatra anticapitalista. Inclusive, foi a ideia de River começar a tocar nas ruas para que os irmãos pudessem ir à escola. Sua namorada Samantha Max contou em uma entrevista ao jornal The Guardian que ele também teria procurado atuar em outro grande sucesso para pagar a faculdade da irmã. Isso é uma mostra da generosidade do ator, mas não devemos esquecer que não é nada bom quando alguém tão jovem tem que carregar o peso de uma família. Matt Herbert, amigo pessoal de River, contou em um documentário que acredita que toda essa pressão foi demais para o amigo e que possivelmente motivou ele a recorrer a substâncias ilícitas, e que por causa do vício era preciso ter sempre alguém de olho nele. Com o fim dos anos 80, River estava ficando cansado de interpretar os mesmos papéis que até então eram escolhidos por sua mãe e seu agente, e estava procurando algo mais perigoso e para adultos. Nessa época estavam na moda filmes que mostravam o lado sombrio das coisas, com um foco maior na juventude. Então foi aí que ele recebeu a oportunidade de atuar no filme Garotos de Programa, ao lado de nomes famosos como Keanu Reeves, Flea do Red Hot Chili Peppers e muitos outros. O personagem de River era um viciado cheio de problemas, e o ator estava determinado em ir fundo no papel. Matt contou que o ator chegou a pesquisar muito sobre esse tipo de vida, a ir em lugares da pesada e até mesmo a entrevistar pessoas que estavam passando por situações semelhantes à do personagem. Mas para seus amigos, toda aquela pesquisa foi negativa, e talvez foi um incentivo para aumentar o vício do ator. Garotos de Programa estreou em 1991 e se tornou outro grande sucesso na lista do ator. Apesar de não ter conseguido uma bilheteria gigante, o filme agradou vários críticos e rendeu vários prêmios a River. Porém, a saúde física e mental dele começou a piorar muito. A família tentou fazer com que ele procurasse ajuda, mas ele recusava admitir que tinha um problema. Ele então começou a passar muito tempo em Los Angeles e a frequentar festas com um pessoal que extrapolava os limites. Porém, no dia 30 de outubro de 1993, algo estranho aconteceu. Nesse dia, durante as filmagens do filme Dark Blood, o diretor notou que algo estava acontecendo. River não era o tipo de pessoa que ficava sentado por mais de 20 minutos, mas nesse dia ele ficou imóvel em uma cadeira por mais de 1 hora. O diretor logo concluiu que ele havia tomado alguma coisa na noite anterior e que isso estava acabando com a saúde do ator. Para piorar a situação, River teria que gravar algumas cenas com Judy Davis, que era uma pessoa que River admirava por anos, mas assim que ele começou a trabalhar com ela passou a fazer de tudo para dificultar a vida dele ao máximo, e o relacionamento dela com as pessoas no set era horrível. Assim que a filmagem terminou naquele dia, era a chance dele finalmente relaxar. Então, junto de Samantha, sua namorada, e de seus irmãos Joaquin e Rain, ele foi ao The Viper Room, a boate de Johnny Depp, onde estaria acontecendo uma grande festa de Halloween. O que se sabe é que nessa noite Johnny Depp faria uma grande apresentação com sua banda e que Flea do Red Hot Chili Peppers estaria no baixo com mais alguns músicos. Eles queriam que River tocasse uma música com eles, e como isso era algo muito importante para o ator, ele ficou completamente sóbrio para a apresentação. Desde o filme Garotos de Programa, a amizade de River com os membros do Red Hot Chili Peppers era muito forte. Porém, segundo o detetive Mike Lee, foi o próprio Flea que disse que River não poderia tocar com eles, justamente porque já haviam muitos músicos no palco. Eu não sei se vocês já se apresentaram, mas realmente gente demais pode acabar virando uma bagunça.
Logo, não foi por mal que Flea fez isso. River, no entanto, ficou decepcionado, e como ele não podia contar com o show para tirar todo aquele estresse, ele resolveu procurar a paz nas substâncias ilegais. Ele então foi escondido até o banheiro e consumiu uma quantidade bem grande e variada. Isso fez com que ele passasse muito mal, e como ele estava isolado, demorou para as pessoas notarem o que estava acontecendo. Assim que descobriram, eles decidiram levá-lo para a calçada, para tomar um pouco de ar. Contudo, no instante que ele chegou lá, ele começou a ter convulsões, e todo mundo em volta ficou em choque. Somente depois de 5 minutos dessa cena, que Joaquim tomou a iniciativa de ligar para uma ambulância, enquanto Rain ficou tentando ajudar o irmão. Os paramédicos chegaram lá em poucos minutos, e River já estava em situação crítica. Ele foi levado com vida ao hospital, e Flea acompanhou um amigo na ambulância. Porém, na madrugada do dia 31, River foi dado como morto, e logo foi noticiado para todo mundo, que se assustou com a notícia da morte de uma pessoa tão querida e com futuro tão promissor. Posteriormente, foi revelado através de uma autópsia que o ator teve uma overdose após ter misturado drogas e bebidas, com uma dose 8 vezes acima do letal. Então, imagina uma dose letal, agora multiplica por 8. É isso que estava dentro do corpo do ator. Agora chegou a hora de falar da parte mais polêmica da história. Em minhas pesquisas eu vi que os relatos das pessoas são um pouco diferentes, já que cada um observou do próprio ângulo ao longo da noite, mas sabe-se que em algum momento da festa, John Frusciante, o guitarrista do Red Hot Chili Peppers, que também tem uma história difícil com drogas e depressão, teria oferecido uma bebida com algumas coisas ilegais misturadas, e disse para River tomar, para se sentir bem melhor. Não se sabe exatamente se essa mistura foi o que levou à overdose de River, justamente porque ele havia ido ao banheiro com alguém e tomou alguma coisa, e naquele estado ele não estava tendo cuidado com a quantidade que ele estava ingerindo. Por causa da imensa fama do ator, a imprensa estava muito motivada em ir até o fundo da história, e alguns repórteres realmente passaram dos limites e dificultaram a vida da família de River. Tudo isso gerou uma comoção muito grande, e todo mundo passou a procurar um culpado. Foi aí que William Richard teria contado à mídia que, segundo Samantha, foi John que deu a droga para River. Isso fez a vida do guitarrista virar um inferno e o fez se isolar do mundo por muito tempo em um estado de depressão e culpa, já que ele passou a ser odiado por milhões de pessoas, inclusive o pai de River, que disse que se visse um músico iria matá-lo. Algumas pessoas dizem que esse trauma afeta o músico até hoje, e é a razão de tantas crises acontecerem na vida dele. Eu não vou comentar aqui para não ficar muito longo, mas eu posso fazer um vídeo sobre o John se vocês quiserem que eu fale mais sobre ele. Em 2012, o filme Dark Blood foi finalmente lançado, já que ele havia sido interrompido por causa da tragédia. Um fato interessante é que o último dia de River, o diretor havia terminado as filmagens e esqueceu uma câmera ligada que capturou River em um momento sombrio na frente das velas. Ele ficou imóvel por um tempo, até que caminhou em direção da câmera. O diretor disse que quando viu essa filmagem ficou arrepiado. O filme conseguiu uma nota de 80% de aproveitamento, então se você tem vontade de conhecer o último filme dele, fica a dica. Em 2018, Samantha contou mais detalhes da morte do ator, só que na versão dela, ela não viu River usando nada, mas começou a notar que River estava perdendo os sentidos. Ele então teria se metido em uma briga com outro cara no bar, o que fez eles serem expulsos pelo segurança, mas quando ele estava na calçada começou a ter convulsões. Foi aí que Samantha buscou os irmãos de River que estavam na boate e tudo aconteceu. Como podemos ver, muita coisa estranha aconteceu naquela noite e as informações ainda não estão claras, mas de fato River Phoenix mostrou que é possível mudar de vida e inspirar pessoas em todo o mundo, e também a história dele é um alerta para você se preocupar com suas escolhas e o fim que elas podem tomar, porque você pode acabar indo por um caminho sem volta. O vídeo de hoje fica por aqui, muito obrigado por terem assistido o vídeo e até a próxima!